A partir do dia 11 de novembro entra em vigor a reforma trabalhista. As mudanças aprovadas vão influenciar diretamente na relação entre empregador e empregados no país. A maior possibilidade de negociação é vista por alguns especialistas como benéfica para as relações de trabalho. Hoje, as férias não podem ser fracionadas, mas, a partir de 11 de novembro, se o empregado e o empregador chegarem a um consenso sobre o fracionamento das férias, essas férias podem ser fracionadas em até 3 vezes. Né? Tem alguns requisitos, mas pode ser fracionadas as férias em 3 vezes. Não existe a obrigatoriedade do empregado ter que tirar 30 dias de férias, direto. Isso prejudica a produção, às vezes prejudica até o próprio empregado que não quer tirar 30 dias direto de férias. Ele vai poder fracionar agora em 3 vezes. A terceirização veio para dizer o seguinte: antes, o que poderia ser terceirizado numa empresa? O que uma empresa poderia contratar funcionários através de uma empresa terceirizada? Só a atividade meio e não a atividade fim. Só que a Justiça do Trabalho e todos os estudiosos tiveram muito trabalho em definir o que é atividade meio e o que é atividade fim. Então, a nova lei, a nova legislação diz o seguinte: tudo pode ser terceirizado numa empresa. Só que ela abriu totalmente a terceirização, só que ela trouxe algumas salvaguardas também. Ela trouxe algumas restrições. Por exemplo, a empresa que vai terceirizar a mão de obra não pode ser qualquer empresa. Tem que ter um valor X específico, um capital, para poder suportar, né, os encargos sociais dos seus empregados. A empresa que demitir um funcionário só vai poder recontratá-lo através de uma terceirizada 18 meses depois. Se fizer isso antes, tem multas pesadíssimas ao empregador. Então é uma salvaguarda para o patrão, para a empresa não demitir e depois recontratar esse mesmo funcionário através de uma terceirizada. Seja a confederativa, seja a assistencial, seja a CLT, a consolidada, essas contribuições deixaram de ser obrigatórias. Deixaram de ser uma imposição. Justamente porque, Alderi, o Brasil ele é filiado ao sistema de liberdade sindical. Então, o que é a liberdade sindical se você é obrigado a contribuir? Então agora, tanto o empregado quanto empregadores estão livres para escolherem quem que será o sindicato que representará a sua categoria. Então agora, daqui para frente, a partir de 11 de novembro, o sindicato vão ter que filiar os seus sindicalizados. Então os sindicatos só vão poder descontar se o empregado autorizar o patrão por escrito, a empresa, a fazer esse desconto. Se o empregado se achar confortável, né, se achar representado por este ou por aquele sindicato, se ele achar que ele está sendo bem representado, ele terá que ter a iniciativa de ir se filiar àquele sindicato e daí sim autorizar a empresa a fazer o desconto para repassar ao respectivo sindicato. Então essa é uma mudança significativa na Justiça do Trabalho, de como a gente pensar o direito do trabalho. Né? Vale a liberdade sindical, vale a autonomia da vontade das partes, tanto de empregado quanto de patrão. Ele deve prestação de contas às suas confederações respectivas, mas a principal prestação de contas é ao seu sindicalizado. Então o sindicato ele arrecada do trabalho do sindicalizado. Então para quem que ele tem que prestar contas? Para o sindicalizado. O que ele faz com aquilo, no que ele está investindo aquele recurso. Né? Inclusive a própria CLT diz que os sindicatos têm que devolver isso, investir essa receita em vários setores. Na qualificação profissional, né? em áreas, em atividades de lazer, em assistências médico-hospitalares, odontológicas, assistência jurídica ao seu sindicalizado. Enfim, é um rol
de obrigações que o sindicato tem por obrigação legal em aplicar essa receita que ele arrecada dos seus sindicalizados. E a prestação de contas, se você está contribuindo um dia por ano do seu salário ao seu sindicato, você deve, o mínimo que você deve ter é a prestação de contas onde que está sendo investido esses recursos, se você tem algum benefício, se isso está sendo devolvido em forma de prestação de serviços, em forma de assistência. Os sindicatos têm uma obrigação de prestar contas dessa forma, acredito eu, né, ao seu sindicalizado. A partir do momento que a reforma vem e fala o seguinte: olha, você vai ter a livre escolha, a autonomia da sua vontade de querer ser sindicalizado ou não, isso vai despertar um interesse na pessoa que voluntariamente queira ser sindicalizado, dela também atuar ativamente no sindicato, né? Porque se ela voluntariamente escolhe um sindicato para representar os seus interesses, os interesses da sua classe, ele vai ter essa possibilidade, essa vontade, esse interesse em participar muito mais no seu sindicato, nas atividades sindicais, né? Inclusive verificar a questão de eleição, de mandato, prestação de contas, é o que você está falando. Porque enquanto era obrigatório, o sindicalizado não tinha escolha. Ou eu desconto ou não desconto, então, tipo assim, é até uma banalização da questão sindical. Eu acho que a reforma vem para corrigir esse ponto, né? Vem para corrigir. Infelizmente, isso acontece em vários setores, mas às vezes até por falta de interesses do próprio sindicalizado. Então, se a pessoa tem autonomia de vontade, de escolher o sindicato A ou B ou C para representar seus interesses, acredito que ele também vai ter interesse maior em participar lá da atividade sindical. Eu acho que o que deve imperar é o interesse comum, é o interesse coletivo. Muitas vezes, o comerciante ele é impedido de abrir num feriado, ou num domingo, ou num sábado, mas ninguém foi lá perguntar se o trabalhador não quer trabalhar, se ele não quer fazer uma hora extra, se ele não quer compensar no banco de hora no dia da semana, numa segunda-feira. Mas né? Tem empresas que fazem pesquisas, os funcionários aceitam trabalhar, mas quando vai pedir autorização, o sindicato de empregados não deixa. Mesmo o funcionário querendo. Então, e aí que tá, aí que eu falo para você. Por isso que agora essa situação vai mudar. O que vai imperar vai ser a vontade das partes. Então, se o empregado e o patrão entendem que é bom trabalhar um determinado período e o patrão vai cumprir toda a legislação trabalhista, vai cumprir com as suas obrigações sociais, com os encargos que ele tem decorrente daquilo, eu não vejo por que não abrir. Tanto é que nós tínhamos um decreto, temos ainda um decreto federal que impedia de abrir certas atividades aos feriados e aos domingos, um decreto da década de 40. E agora, esse ano, o presidente Michel Temer, adequando a nova realidade social, autorizou alguns estabelecimentos, tipo hipermercados, supermercados, alguns estabelecimentos no ramo de alimentação, que é considerado essencial ao país, a abrirem de domingo, feriado, sábado, normalmente. Mas tem uma ressalva, né? Tem que ver a convenção coletiva. Então, o que vai ter que acontecer daqui para frente? Empregados e empregadores vão ter que ver realmente qual que é o interesse. O interesse da atividade econômica é em produzir. O interesse do empregado é trabalhar e receber. Então, eu não vejo por que essa dificuldade em abrir aos domingos, aos feriados, em impedir o trabalho nesses dias. Eu não vejo assim, hoje em dia, a tanta dificuldade, o porquê disso. É muito bom ressaltar os chamados direitos constitucionais, que são aqueles direitos trabalhistas, aqueles encargos sociais, que são normas fundamentais que estão na Constituição Federal, 13º, seguro-desemprego, adicional de férias, os adicionais de salubridade, periculosidade,
a multa, né, pela rescisão sem justa causa, vários direitos não foram mexidos. Então não foi retirado direitos do empregado, não foi. Igual muita gente está falando que foi tirado direito só do empregado, não foi. Então os direitos constitucionais continuam, o limite de fazer 2 horas extras por dia apenas, então isso está mantido. O que foi flexibilizado foram direitos que estão na CLT, né? Então esses direitos que foram flexibilizados. Fracionar férias. Isso, férias, intervalo. Exatamente, intervalo do almoço, que hoje é 1 hora para as jornadas acima de 6 horas, o intervalo é 1 hora. Poderá ser de meia hora. Surgiu a jornada 12/36, que já na área pública já é comum para policiais, pessoal que trabalha no SAMU, na área da saúde. Agora na iniciativa privada também tem essa jornada. Surgiu o teletrabalho, que é aquele trabalho que é feito fora do ambiente de trabalho. Surgiu o contrato intermitente, e aí você falou no começo da nossa conversa aqui, referente à área rural, onde o empregador rural poderá ganhar e o empregado também, porque ele vai poder contratar por safra, por períodos, por dia, sem que corra o risco de tornar esse contrato único, sem que o empregado se arrisque a perder direitos sociais, a perder a previdência. Então, a reforma, na minha visão, ela veio para equilibrar a situação e dar autonomia e mais flexibilidade às relações trabalhistas. Com isso, aumentar a produtividade, aumentar a renda e aumentar a atividade econômica. Eu acho que a reforma veio num ganha-ganha, não teve ninguém que perdeu. Eu acho que tanto os empregados quanto os empregadores e a sociedade vai ganhar com a reforma, com certeza.